Mas e você? Quando é que você falou assim, não, eu tenho este lado nerd aí? Quando é que, de alguma forma, esse mundo entrou na sua vida? Ou você deu conta de que ele já estava ali desde sempre? É que, tipo, desde os infância, assim, 4, 5 anos, na casa da minha avó ainda, que minha avó tinha um Super Nintendo, juntava eu, minha prima, família, a gente começava a jogar lá. Aí, depois também, tipo, acho que quando eu tinha uns 8, 9 anos, meu pai comprou um PlayStation 1. Aí, tipo, não era só eu jogando, juntava eu e minha mãe e a gente começava a jogar. Então, tipo, desde berço, assim, quase, que eu sempre fui jogando. E daí também tem a questão de animes também. Desde muito cedo também eu comecei a assistir animes. E não assistia sozinho também. Minha mãe também parava às vezes e começava a assistir alguma coisa comigo. Então, tipo, sempre teve bastante presente isso pra mim, assim. Sempre meio que foi crescendo só, né? Tipo, era só um pouquinho antes, aí depois foi aumentando, 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 até chegar, tipo, um dia inteiro jogando, madrugada jogando. Sim. E foi crescendo. Mas é interessante isso, né? Que vem eu pensando até sobre o tema aí nas últimas semanas. Eu fiquei me peguei pensando muito nisso, do quanto que eu acho que vem também de uma questão cultural familiar, né? Pensei muito por causa do Luciano, né? Que tem ali o próprio nome, né? Pai e filho. A gente já imagina bem essa questão de relação mesmo, essa paixão que a gente passa de geração para geração. E aí eu tava retornando ali, né, na Little Bruna, como eu brinco lá, a Bruna infância, e eu tenho muito também essa memória, né? Eu comecei com a minha mãe lendo os gibis pra mim ali na hora de dormir, e tinha uma história que não era gibi, mas era um livrinho da Dulce Doceira. E, gente, eu era obcecada pelaquela história, obcecada. E isso antes mesmo de entrar na escola. E foi o primeiro livro que eu li, né, entre várias aspas, assim, porque eu era tão apaixonada, e o meu pai, ele lia tanto pra mim, a minha mãe lia tanto pra mim, que eu decorei a história, e um belo dia eu falei assim, então, hoje eu é que vou contar uma história pra vocês. E eu peguei o livrinho, e eu ia folheando, e eu ia falando ali a história, né, como se eu estivesse lendo. Mas não, porque assim, era tão repetitivo e tal, eu decorei e é muito interessante porque ainda não tenho filhos, né? Mas eu sempre digo que eu falo assim, gente, eu preciso encontrar uma cópia ainda de Dulce Doceira, porque eu quero ler para os meus filhos também. E aí, assim, já mensagem para o futuro, filho, se de alguma forma aí eu te traumatizei com a Dulce Doceira, desculpa, tá? Faz parte aí. Desculpa antecipada já, Isso, né, já Bruno? Certo. antecipadamente um recado aí para o futuro, né? Mas justamente porque eu tenho muito essa questão mesmo da memória afetiva e desse vínculo mesmo, né? Os meus pais trabalhavam bastante, mas aquele momento ali junto e compartilhando aquelas histórias, e aí foi, né? Porque daí da Dulce Doceira depois entrei na escola, aprendi realmente a ler. Eu andava com os gibis da Turma da Mônica para tudo quanto é lado. Depois eu entrei na adolescência e veio a Turma da Mônica jovem e eu colecionava. Hoje eu falo assim, gente, é um passado levemente vergonhoso, mas do qual eu me orgulho. Uma geração depois da minha já, Bruno.